Personalização, gente, não significa exatidão. Você personalizar um produto não quer dizer que você tem que fazer aquele produto exatamente da forma como a pessoa é. Você não tem que moldar, você não tem que ir lá e modelar o seu amigurumi para que ele tenha exatamente as mesmas feições. Existem técnicas em amigurumi que fazem isso, tá? Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de um jeito simples, de um método simples, de um método replicável, de um método que te ajude a ser mais econômica no seu tempo, no gasto com materiais, etc. Então, a gente está falando de simplicidade. Então, são meios de personalização, formas de personalização que você consegue trazer para o seu produto sem que você tenha que necessariamente trabalhar técnicas muito complexas ou fazer uma produção muito complicada, um tempo de produção muito longo, porque você tem que estar trabalhando aquelas técnicas ali, ou então você tem que fazer bases diferentes para cada boneca que você vai fazer, você tem que fazer uma modelagem diferente de boneca. Não é sobre isso, eu estou aqui para simplificar a vida de vocês, tá? Então, personalização não quer dizer exatidão. Existem aqueles que são exatos? Existem. Mas não precisa ser exato para ser considerado personalizado. Existem algumas características que você dá para a peça que tornam ela personalizada. Por exemplo, há um tempo atrás eu fiz uma boneca personalizada para minha vizinha queria presentear a filhinha dela, e a filhinha dela, ela usava sempre, adorava, a roupa preferida dela era uma jardineirinha cor-de-rosa, com uma camisetinha branca, tipo um croppedzinho que ela punha por baixo da jardineira, com aquela jardineira cor-de-rosa e um tênis Converse. O que eu fiz? Eu fiz a boneca com a cor do cabelo da menina, com o comprimento do cabelo da menina, com o jeito do cabelo da menina, ela tem um cabelo lisinho, fiz o cabelo lisinho da boneca e tal. E aí eu fiz a roupinha de acordo com a roupinha preferida dela. Então, essa mesma boneca, essa mesma base de boneca que eu uso para toda boneca que eu faço, para a maioria das bonecas que eu faço, eu fiz essa mesma base e dei só essas características. Fiz o cabelo e fiz a roupinha de acordo com a roupinha da criança. Ela amou, ela se viu representada na boneca. Então, não precisa ter exatidão para que você faça um trabalho personalizado, tá? Se você conseguir se livrar desse mito, desse grande mito de que é um dom, de que você precisa ter dom para poder trabalhar com bonecas personalizadas, fazer bonecas personalizadas, você vai abrir oportunidades para novos aprendizados e para as novas técnicas. Você já sai daquele nível abaixo, daquele patamar, daquela artesã que você acha que tem o dom. Você desmitifica isso, você já tira da cabeça, você fala, não tem nada desse negócio de dom, não. O negócio é ir lá, aprender a técnica, praticar e aprimorar a cada dia. Quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficar nas minhas bonecas personalizadas. Então não tem nada de dom, tem nada a ver esse negócio. Quando você desmitifica isso, você torna aquele degrau acima alcançável. Você vê, você começa a ver possibilidades, você começa a ver oportunidades de chegar naquele nível acima ali, alcançar aquela pessoa que antes você considerava que era fazer por dom, porque tinha um dom, e até superar. Você pode até superar essa pessoa que antes você acreditava que agia, que produzia ali por causa de dom, tá? Então, o primeiro passo é tirar isso da cabeça. Não é dom, é aprendizado de técnica, prática e aprimoramento diário, tá? Que mais que eu quero falar para vocês? As novas técnicas, quando você aprende técnicas diferentes, você vai ter diferencial no seu produto. E esse diferencial que você vai ter no seu produto, na sua boneca, automaticamente vai fazer com que você se destaque no mercado. Que é isso que eu tô falando para vocês. Uma coisa é você ter uma boneca, você vai lá, compra uma receita de uma boneca. Tem lá artesã, tá vendendo a receita da boneca e etc e tal, você vai lá e compra a receita daquela boneca ali. Aí não foi só você que comprou, não. Foi você e mais 1000 outras artesãs foram lá e compraram a receita daquela boneca. Aí todo mundo tá empolgado, vai lá, vai produzir a boneca, vai anunciar nas lojas do Elo7, vai vender em feira, vai anunciar no Instagram, seja lá qual seja o seu canal
de venda preferido. E aí o que acontece? Você abre a tela do Elo7, você digita lá o nome da boneca famosa, vai aparecer 1, 2, 3 páginas inteiras ali com um monte de foto igual. Você não tem diferencial, você está apenas replicando uma receita, assim como milhares de outras artesãs estão fazendo. Então fica tudo igual. Quando está tudo igual, o que acontece? O cliente tende a comprar de quem vende mais barato. E isso é uma lógica, gente, é uma máxima. Se coloque no lugar do cliente. Se você entra no Elo7 procurando uma boneca em amigurumi e chega lá, você digita lá a característica da boneca que você quer, aparece na tela um monte de foto igual da mesma boneca, do mesmo jeito, com a mesma qualidade de trabalho, o que você vai fazer? Você vai comprar mais barata. Óbvio, você vai comprar a que está mais barato. Muito óbvio. Por quê? Porque não tem diferença nenhuma das outras. Para que você vai comprar a mais cara? Sendo que ela não tem diferença nenhuma, é a mesma cara, a mesma característica de boneca. Então, você vai comprar a mais barata. Quando você consegue entender que não é dom, é aprendizado de técnica, é prática, é aprimoramento, e é você ter essa noção de como fazer uma personalização de um jeito simples, de um jeito descomplicado, você vai começar a ter talvez aquela mesma boneca, mas com características diferentes, com a sua pitada, com o seu jeito de fazer, tá? Então, se você tem a possibilidade de fazer boneca, você tá fazendo boneca e amigurumi do mesmo jeito, só que em vez de você fazer igual todo mundo tá fazendo, você conseguir personalizar essas bonecas, dar uma característica especial, uma característica que outras artesãs não estão dando, com o seu olhar, com o seu repertório, com a sua vivência, você consegue se diferenciar do mercado e você muitas vezes consegue até se destacar. Tem muita artesã hoje que é reconhecida dessa forma. Ah, fulana não é mais assim, amigurumeira, não é mais crocheteira. Ah, fulana é bonequeira. Fulana faz bonecas. Então, tem muita artesã hoje que se destaca no mercado dessa forma e por causa disso, tá? Então, se você insiste nesse mito, insiste em acreditar nisso, que é dom, que precisa ter um dom especial, alguma coisa desse tipo, o que acontece? Você acaba limitando as suas possibilidades de crescimento. Você vai limitar as suas possibilidades. Por quê? Porque você sempre vai considerar que não é possível você avançar caso você não tenha o tal do dom. Então, eu quero hoje, meu objetivo nessa live hoje de aquecimento com vocês é, em primeiríssimo lugar, isso. Que vocês desmitifiquem isso, que vocês não vejam o amigurumi como sendo um bicho de 7 cabeças, em especial as bonecas, não tem nada de complicado. Se você faz crochê, se você sabe fazer os pontos básicos do crochê, hoje uma menina perguntou lá no feed, numa postagem, ela falou assim, eu não sei nada, eu consigo aprender? Óbvio que consegue aprender, é lógico que você consegue aprender. Se você quiser aprender amigurumi, muito fácil, você precisa de uma linha e de uma agulha. Se você quer aprender a fazer bonecas e amigurumi, você precisa saber pelo menos os pontos básicos de crochê. Você sabe fazer ponto baixo, sabe fazer correntinha, sabe fazer ponto alto, sabe fazer os pontos básicos, aumento, diminuição? Fechou, acabou, você consegue fazer. A única diferença está na forma de organizar esses pontos, está na forma como a gente conduz esse trabalho, que é diferente do crochê tradicional, é diferente de você fazer um tapete, diferente de você fazer uma manta, coisas desse tipo. Mas não tem nada de complicado, tá? Então, o que vocês precisam entender para vocês conseguirem avançar dentro do amigurumi e conseguir produzir bonecas lindas, personalizadas em amigurumi? Primeira coisa, entender que é treino e técnica, não é dom. Tá? Então, acho que isso já ficou muito claro para vocês. É treino e é técnica. Ninguém nasce sabendo. Quando a gente nasceu, para a gente aprender a andar, a gente levou muito tombo, a gente desequilibrou demais, foi difícil pra caramba. A gente não lembra porque, por algum motivo, o nosso cérebro não registra esse momento da primeira infância. Mas foi assim. Por que a gente sabe que foi assim? Porque a gente vê as crianças de hoje
todas replicando o mesmo comportamento. Então foi difícil pra caramba, batemos cabeça na parede, caímos sentados de bunda no chão. Foi difícil, foi complicado. E todo novo aprendizado, no começo também é assim, exige um pouquinho mais de atenção, exige um pouquinho mais de cuidado, mas se você insiste, se você persiste, rapidinho você tá dando os seus primeiros passos. E daí pra frente correr, é subir e descer de móvel, a gente sabe como é que são as coisas. Então a primeira coisa é essa, você entender que é técnica, não é dom, tá? Qual que é a melhor hora para você começar? Já, o quanto antes. Se você quer aprender, o quanto antes você começar, melhor. Para que você vai ficar adiando? Para falar, eu sempre quis aprender a fazer isso. Tem um monte de gente que fala assim, né? Fala, nossa, acho lindo, sempre quis aprender a fazer, mas nunca tive muita paciência, nunca consegui parar para fazer. Então, assim, gente, não fica nesse sempre quis aprender, tá? A melhor hora para você começar a aprender é agora, é já, o quanto antes. Porque daí você já vai sair dessa primeira etapa, que é essa etapa do desequilíbrio, essa etapa do cair de popô no chão, essa etapa de bater a cabeça na parede, e logo, logo você consegue dar os seus primeiros passos. Se você não der esse start inicial, se você não levantar e não se apoiar em alguma coisa, ou seja, não se apoiar no aprendizado, dificilmente você vai conseguir sair da estaca zero. Você precisa se movimentar, tá? Outra coisa que é importante, você precisa respeitar o seu momento na jornada e evitar comparações. Então, para de uma vez por todas de ficar vendo outras artesãs, de ficar vendo concorrentes na internet, o que elas estão fazendo e ficar falando, não, mas eu fiz aqui uma bonequinha, a minha bonequinha não ficou legal, ela ficou meio tortinha, na hora que eu costurei o braço ficou torto, a perna ficou torta, não ficou boa. Eu vi a da fulana lá, nossa, da fulana é muito melhor, não. Para, gente, não se compara, respeita o seu momento. Se você é iniciante, não vai ficar perfeito no começo.